Bom dia a todos. Neste momento são 7h37. Contando com a presença dos vereadores que integram esse Poder Legislativo, declaro aberta essa sessão ordinária do dia 28 de fevereiro de 2020. E sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Cumprimento os senhores vereadores, assessores e a comunidade que nos prestigia nesse plenário. Conforme o artigo 92 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Desta forma, declaro aprovada a ata da sessão ordinária do dia 17 de fevereiro de 2020. Convido o secretário, o vereador Horst, que faça a leitura das correspondências recebidas. Bom dia aos vereadores, vereadora, aos assessores e ao público que nos assiste. Temos o ofício gabinete número 047/2020, Vera Cruz, Rio Grande do Sul, 27 de fevereiro de 2020. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar em anexo para apreciação pelos integrantes dessa nobre Casa Legislativa o seguinte expediente. O projeto de lei número 019/2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar enfermeiro em caráter temporário e excepcional em interesse público e dar outras providências. O projeto de lei número 020/2020, que fixa o limite de dispêndio para a promoção da 5ª corrida de caminhada da mulher, alusiva ao Dia Internacional da Mulher e da outras providências. O projeto de lei número 022/2020, que autoriza a abertura de crédito suplementar no montante de R$ 2.212,20 e da outras providências. Sendo que se apresenta para o momento de certa sempre honrosa atenção de Vossa Excelência, aproveitamos para renovar nossa consideração e apreço. Cordialmente, Guido Hoff, prefeito municipal. Temos na casa também um convite da Coopervec. Prezados senhores, presidente e vereadores, Câmara Municipal de Veracruz. A Cooperativa Mista de Agricultores Familiares de Veracruz realizará sua Assembleia Anual no próximo dia 5 de março do corrente ano, em sua sede, situada na rua Elemar Crota, 380, fundo do Feirão Rural. E como trabalhamos sempre em parceria, gostaríamos de convidá-los a participar de um almoço a partir das 12 horas. Contando com a vossa presença, solicitamos confirmação até o dia 3 de março, pelo fone 98031977930. Desculpe. Desde já antecipando nossos agradecimentos. Ayrton Romeu Mila, presidente. Temos também um pedido de voto conclamatório. Excelentíssimo senhor Valdir Jussmann, presidente da Câmara de Vereadores, Veracruz, Rio Grande do Sul. Os vereadores que esta subscrevem em termos regimentais propõem, após ouvida em todo o plenário, que a mesa desse Poder Legislativo consiga em ato um voto conclamatório às soberanas da Mais Pela Negra de Veracruz 2020. Candidatas essas eleitas na noite do dia 22 de fevereiro de 2020 no Clube Veracruz. Rainha Isadora dos Santos e suas princesas Eveline Pereira de Oliveira Belo e Camille Vitória de Oliveira dos Santos. Temos na casa uma indicação número 005/2020, autor Horst Frederico Schuh. Excelentíssimo senhor vereador Valdir Jussmann, presidente da Câmara de Vereadores Veracruz, Rio Grande do Sul. O vereador que essa subscreve em termos regimentais propõe, após ouvida em todo o plenário, que a mesa diretora desse Poder Legislativo indique ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade de estender a rede de água potável a partir da Igreja São Bernardino até a 7 de junho, beneficiando todos os moradores das imediações. Eram essas as correspondências da manhã, senhor presidente. Agradeço, então, ao secretário pela leitura das correspondências. Passaremos neste momento para falar da distribuição dos projetos para as comissões permanentes que deverão emitir parecer sobre os mesmos. Projeto de lei número 19, 20, 22, 2020.
Para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que está sob a responsabilidade do vereador Dalvo, a quem eu solicito que indique relator aos projetos. Saudação e um bom dia ao senhor presidente Valdir Ustmann, extensivo aos demais colegas vereadores, a colega vereadora, as pessoas que honram com vossas presença, saudando aí o Adair, o Schaeffer, o Vitor, também o Lírio, na pessoa de ex-vice-prefeito e ex-vereador, nosso assessor, doutor Marcelo Schmidt, sou juiz desta casa, também a diretora Deise Borges. Em seus nomes, saudamos os demais assessores, o Wellington, o Igor, a Adriana, a Raquel, também a Karine, a Janine, bem-vinda a esta casa também, né? Então, e também a Catinha, estendendo a saudação a todos. Quero externar um agradecimento a todos que, de uma forma ou de outra, nos confortaram no dia do falecimento de minha mãe, com a sua presença, enviando flores, coroa, também nosso reconhecimento, aqueles que externaram esse sentimento, por motivo ou outro não puderam estar presente, nosso reconhecimento de gratidão. Esta é a palavra quando se perde alguém muito próximo da família, no momento que a gente de dor, e quanto ajuda e conforta a presença das pessoas, um abraço humano, um calor humano. Então, em nome desta casa, nosso reconhecimento, nosso agradecimento. Distribuímos de forma seguinte os projetos encaminhados nesta casa. Projeto de lei 019/2020, a vereadora Maria de Fátima, o 020/2020, a vereador Royce Frederico Chu, e o 022/2020, a minha pessoa. Os projetos para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, que está sob a responsabilidade do vereador Ludwig, a quem eu solicito que indique o relator dos projetos. Senhor presidente, projeto de lei 019, ao vereador José Adralo da Silva. Projeto de lei 020, ao vereador Marcelo Rodrigues de Carvalho. E o projeto de lei 022/2020, a minha pessoa. Quero ainda destacar que o projeto de lei número 15/2020, há um pedido de informação por parte do vereador Marcelo Rodrigues de Carvalho, onde, então, no dia de hoje, ele será enviado ao Executivo para que a gente possa, então, dirimir algumas dúvidas, essas informações possam ser enviadas a este poder. Passemos a votar. Projeto de lei número 13/2020, que cria cargos de auxiliar de educação e de auxiliar de serviços gerais. Extingue cargo de auxiliar de limpeza e de monitores de creche. Da nova redação ao artigo 3º da Lei 931, de 20 de agosto de 1991, e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Concedo a palavra ao vereador Dalvo Pedro Vinca. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, as pessoas já saudadas, reiniciando os trabalhos de acordo com como reinicia o nosso país após o Carnaval. Essa é a expectativa dos brasileiros, que já acostumaram-se com o período de férias, onde nós, Legislativo, trabalhamos já este ano até 15 de janeiro, já houve extraordinária, já houve também reuniões ordinárias, mas de uma maneira mais efetiva, é depois do Carnaval que se retoma as atividades, principalmente nos órgãos públicos a nível estadual e nacional. Esse projeto vem a esta casa, o nosso entender, para oportunizar, nomear novos servidores concursados. Para nós, sempre quando vier a esta casa a nomeação de novos servidores concursados, ele, sem dúvida alguma, ele faz com que oportuniza as pessoas que, de uma forma transparente, igualitária, prestaram o seu concurso público e aguardam, de uma grande expectativa, a sua nomeação. E como nós temos uma aposentadoria de algumas servidoras, que aqui nos relatam, que é a Verena Moraes, a Marley Helfer e a Solange Noronha.
como nós conhecemos a Sully, então estão aposentando-se, e com essa aposentadoria, para nomear outros ocupantes a estes cargos, eles têm que extinguir os cargos de monitor de creche e criar auxiliar de educação. Eles precisam também servente de merendeira para criar auxiliares de serviços gerais. Então, são cargos que estão extintos de uma forma, uma nomenclatura, e acabam sendo criado ou contemplado pelo novo concurso. Então, nós desejamos a essas servidoras um merecido descanso por seu trabalho prestado de longos anos, inclusive servidoras exemplares, que a gente sabe o trabalho que prestaram, onde passaram, e agora vão gozar de sua aposentadoria, e com isso nós aprovando, podemos oportunizar para que elas possam, então, para que possam, ou que para o Executivo, a administração possa nomear outros concursados com estes mesmos funções, apenas muda a nomenclatura do cargo, mas as funções são as mesmas. Era isso. Muito obrigado. Agradeço pela manifestação por parte do vereador Dalvo, e a palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse dos demais vereadores se manifestar sobre o projeto de lei número 13, 2020, coloco em votação o projeto de lei juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 16, 2020, que autoriza a abertura de créditos especiais do montante de R$ 72.062,50, créditos suplementares no montante de R$ 920.000 e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse por parte dos senhores vereadores se manifestar sobre o projeto de lei número 16, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 18, 2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar enfermeiro e médico 40 horas, em caráter temporário e excepcional de interesse público e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse por parte dos senhores vereadores se manifestar sobre o projeto de lei número 18, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projetos eram esses. Pergunto aos senhores vereadores se há interesse por parte de se manifestar nos assuntos pessoais. Não havendo interesse, ainda quero comunicar temos uma indicação por parte do vereador Flávio Schink, a indicação número 4, 2020, solicitando que se faça um refúgio e construa uma parada de ônibus antes do trevo da ERS 412 na linha Capão, sentido cidade interior. Portanto, deixo a palavra à disposição do proponente, vereador Flávio Daniel Schink. Não havendo interesse por parte do proponente, deixo à disposição dos demais vereadores. Não havendo interesse, coloco em votação a indicação número 4. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Quero destacar que logo mais também teremos uma audiência pública através do Poder Executivo. Até pediria ao secretário para que ele faça a leitura do edital de convocação. Edital de convocação. Valdir Justman, presidente da Câmara de Vereadores do município de Veracruz, Estado do Rio Grande do Sul, na forma do artigo 48, parágrafo único da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade de gestão fiscal, convoca as entidades sindicais, associações de bairros, entidades culturais e esportivas, grupos organizados e comunidade em geral para audiência pública
para a avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2019, a ser realizado dia 28 de fevereiro de 2020, com início às 8 horas no plenário da Câmara de Vereadores, situado na rua Avenida Nestor Frederico Ren, 1580, Vera Cruz, Rio Grande do Sul, 19 de fevereiro de 2020, assinado pelo presidente Valdir Justman. Agradeço, então, ao secretário pela leitura da convocação para a audiência pública, onde, então, finalizando, agradeço a presença de todos e comunico que a sessão ordinária se realizará no dia 2 de março de 2020, às 18 horas. Com a bênção de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária. Neste momento são 8 horas e 7 minutos. Cumprimento, então, os senhores vereadores, os assessores e a comunidade ainda que nos prestigia nesse plenário. Pediria ao vice-presidente para que o mesmo possa fazer a leitura de convocação para essa audiência pública. Saudação ao senhor presidente, que coordene e preside essa audiência pública, estendendo a saudação ao secretário Marcos Ivan dos Santos, de Finanças, hoje responsável por a folha de amanhã, ou de hoje, que eu espero de hoje, né, Marcos, que é importante. Ninguém saia correndo daqui, mas na hora de meio-dia deve passar no banco, deve estar depositado. Nossa saudação e reconhecimento pelo esforço para manter as finanças do município em dia. Para nós sempre é um motivo de alegria quando ver que outros passam por dificuldade. Saudamos também os demais colegas vereadores que estão presentes, assessores, na pessoa da diretora Deise Borges, do seu jurídico destacado, doutor Marcelo Schmidt, também o seu Adair. Conforme edital de convocação, Valdir Justman, presidente da Câmara de Vereadores do município de Veracruz, Estado do Rio Grande do Sul, na forma do artigo 48, parágrafo único da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Convoca as entidades sindicais, associação de bairros, entidades culturais e esportivas, grupo organizado e comunidade em geral, para audiência pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2019, a ser realizado no dia 28 de fevereiro de 2020, com início às 8 horas no plenário da Câmara de Vereadores, situada na Avenida Nestor Frederico Ren, 1580, Veracruz, Rio Grande do Sul, 19 de fevereiro de 2020, assinado pelo presidente Valdir Justman. Agradeço, então, ao vereador Dalvo, vice-presidente dessa casa, que ora fez a leitura do edital de convocação. Também, neste momento, então, convido o secretário de Finanças, senhor Marcos Ivan dos Santos, para que o mesmo possa expor os cumprimentos das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2019. Portanto, então, deixo a palavra à disposição do secretário. Então, bom dia a todos. Então, como já lido, a gente passa de imediato à apresentação, né, do relatório. As outras vezes a gente acaba não fazendo muito a leitura do texto, mas sim mais a apresentação dos quadros, né, que é a parte mais objetiva. E o texto vem porque a gente faz a publicação na internet, e para quem não observa muito, vamos dizer assim, não repara muito os quadros, o texto vem para facilitar o entendimento. Então, aqui é o encerramento do exercício, né? Esses relatórios sempre são cumulativos. Então, aqui é o terceiro quadrimestre, mas ao mesmo tempo é o fechamento do exercício 2019. Então, a gente passa só a fazer a leitura da introdução, né? Obedecendo à legislação vigente, ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos. Apresentamos por meio deste documento o relatório de avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre, né?
que é sempre realizado aqui na Câmara, em cumprimento ao estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, seguimos. Aqui os números são originários dos relatórios bimestrais e semestrais, né, de gestão fiscal que a gente faz, publica na internet. Ali tem o site, lá no portal da transparência. A gente faz referência que, como o município se mantém em dia com todos os limites, a gente pode usar a previsão do artigo 63 da Lei 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, que a gente pode divulgar semestralmente os relatórios de gestão fiscal. Só uma informação. Então, aqui a gente já entra, ó, pode ver metas fiscais. Aqui a gente vai falar de resultado primário, o período de janeiro a dezembro de 2019. Aqui, esse demonstrativo demonstra, redundante, a capacidade do município em honrar o pagamento da sua dívida utilizando suas receitas próprias. São consideradas apenas receitas fiscais, que não incluem receitas financeiras, operação de crédito, amortização de empréstimo do fundo rotativo e algumas alienações de bens. E do lado da despesa são excluídos concessão de empréstimo, pagamento da dívida, juros e encargos. E a amortização. Então, aqui a gente tem o resultado, né? Ó, então, a receita aqui a gente pega sempre a previsão atualizada, porque a gente vai atualizando ela durante o ano conforme vão acontecendo as receitas ou possibilidades de novas arrecadações. Então, a receita total fiscal, que daí fica excluída aquelas, lá, rendimento de aplicações, ó, operações de crédito, aquilo que estava no texto, 75 milhões e 58. E a gente arrecadou, de fato, 74,695. 99,52% da previsão atualizada foi arrecadado. Então, aqui é a prova que a gente não faz superestimativa de receita, né? Se a gente fosse atirar mais alto do que a realidade, nós não chegaria num percentual próximo a 100% aqui. Despesa. Aqui a gente tinha algumas despesas, inclusive do financiamento, que estavam previstas no orçamento, que não se realizaram no ano passado. Então, essa dotação, aí ela inverte um pouco essa questão de dotação atualizada com a realização, tá? Então, tinha dotação de 81 milhões, aqui mistura todos os recursos, né? E a gente usou 70,309. Aí, de resultado primário, deu 4.386.000, é a diferença das receitas menos as despesas aqui primárias, tá? Excluindo amortização da dívida e coisa, não. Na realidade, não é esse o número de fechamento do resultado. Esse aqui é o resultado fiscal primário, com as exclusões. Mais adiante a gente vai ver. Aqui também não estão inclusas receitas e despesas intra-orçamentárias, que é aquela que a prefeitura paga para o fundo de previdência. Tá? Se a gente vai olhar um balancete da receita e despesa total do município, é bem diferente os números. Só para deixar o alerta ali. O resultado nominal, se alguém tiver uma dúvida, por favor, pode interromper. Tá? O resultado nominal apurado foi de menos 1.830.000, foi apurado de acordo com a metodologia da STN, que consiste na verificação do saldo do endividamento líquido no período. Então, aqui ele compara a dívida de 31 de dezembro de 2018 com 31 de dezembro de 2019. No quadro a gente vai ver, e esse tem um resultado que ele dá, se ele for positivo, na coluna da diferença é igual a déficit, e se ele for negativo é igual a superávit. É inverso aqui o resultado. O que ele quer dizer isso? Ele pega a dívida consolidada de um período e compara com a outra. Se deu positivo, é porque a dívida aumentou. Se deu negativo, é porque a dívida diminuiu. Tá? Então, aqui a gente tem a parte da dívida, propriamente, todas as dívidas que o município tem. Aqui vai Badesul, Valentim Resch, o BRDE, o Badesul é o Parque de Máquinas, a Valentim Resch é uma operação com a Caixa.
Tem o BRDE, a pavimentação de Vila Progresso, e tem aquele financiamento do governo do Guido, do Banco do Brasil, que foi comprado as máquinas ali. Então, em 31 de dezembro de 2018, nós devíamos 7 milhões e meio. Carlos Wilde já. Só a Valentim Resch. Tem o parque de máquinas, termina agora em julho. Junho ou julho nós pagamos a última. E um ano após isso termina Valentim Resch. Em 2021 ali. Tem 5 hoje ainda. Financiamentos? BRDE, Badesul, Caixa, Banco do Brasil e o prédio do INSS que a gente está pagando também, que a gente teve que fazer a compra, né, no ano passado ali. Esse também está junto na dívida aqui. Então agora, em um ano, praticamente caem 2 financiamentos. A gente liquida 2. Então foi pago no período 1.644 de um ano para o outro. Isso aqui é só de principal, tá? Aqui não está juros e encargos ainda, tá? O que o relatório confere? Ele pega a dívida total e desconta, ele usa como deduções o ativo disponível, ele faz essa conta aqui, ó. Ele pega restos a pagar, aí, então, menos restos a pagar, mais ativo disponível, mais haveres financeiros, dá esse líquido de deduções. Então, ele pega aquela dívida lá em cima e tira isso aqui fora, e aí ele gera a dívida consolidada líquida, que é o que tu deve menos o que tu tem. Tá? Então, essa dívida de 2.657 caiu para 827, tá? Porque aqui aumentou um pouquinho a disponibilidade também em relação ao ano anterior, né? Então, o resultado nominal foi melhor para o município, 1.830.000. Se nós já tivéssemos conseguido contratar no ano passado essa que a gente está trabalhando do Finisa, já aquele tanto de endividamento a mais estaria somado lá em cima e o resultado não seria tão positivo assim, né, para o município. Aqui a gente pega a receita do município, né, traz um balanço da receita, que corresponde ao somatório das receitas correntes e de capital, excluídas as deduções para o Fundeb. Então, na lei de 2019, a gente estimou 79.929.521,77. E foi reestimada essa receita para 85.726.523,83. E a receita efetivada no período de janeiro a dezembro de 2019 acabou indo a 90.569.736,18. Foi arrecadado 105,65 da reestimativa. Aqui a gente teve um grande ganho, que dá para observar no quadro, que foi a receita patrimonial. O que é isso aqui? Isso aqui são basicamente rendimento de aplicação financeira. E a gente foi, em 2019, muito bem nos rendimentos do RPPS. A gente ganhou 10.999.000, né, do Fundo de Previdência. Então, dos 11.262.000, 10.900.000 e alguma coisa são do RPPS. 2018 não foi muito bom o rendimento, então a gente não botou uma receita assim que ela pinta o orçamento maior do que ele é. Né? Só que na prática a gente conseguiu uma rentabilidade muito boa. Não era para ser um ano muito bom lá no início, né? No final de 2018 não se tinha essa projeção que seria um ano muito bom no mercado financeiro, mas para nós acabou sendo muito bom. A gente fez umas jogadas ali e conseguiu ganhar um bom capital aí para o nosso fundo de previdência. Tá? Então isso distorce, né? A gente tinha uma previsão de 4 milhões e pouco de rentabilidade no fundo e acabou ganhando 11. Então, aí ele aumenta bastante esse número aqui. A gente faz essa observação para não parecer que botaram 80 no orçamento e arrecadaram 90. Né? É só explicando a origem da diferença. Então, aqui tem receitas tributárias, que são as receitas próprias, IPTU, ISSQN, TBI, 9.187 previsto e arrecadamos 9.202 na tampa. Receita de contribuições,
Aqui entra a iluminação pública e a contribuição do servidor profundo, né? A CIP, a receita de contribuição de iluminação pública, não deu tudo que nós esperávamos. Aqui os rendimentos, receita de serviços, aqui a coleta de lixo e serviço de água, basicamente, as mais representativas. Transferências correntes, aqui entra FPM, ICM, PVA, tudo que vem de fora, do Estado e da União. Ó. Arrecadamos 100% da previsão. Outras receitas correntes, aqui entra a compensação previdenciária, receitas diversas, aquelas não tão volumosas para o município, acabam entrando aqui que não se classificam nas outras acima. Tá? E de capital, a alienação de bens, a gente fez um leilão, né? Foi arrecadado 144 mil, 251% da previsão. Amortização de empréstimos, a gente tinha umas parcelas vencíveis no ano de 9 mil, mas acabou pagando 13 por causa dos atrasados. Transferências de capital, aqui basicamente que entram emendas parlamentares para investimento, né? 6352 e outras transferências da União também. Então, no final de tudo, o orçamento da receita reestimada era 85 e acabou fechando os 90 lá, então, 105,65. Aqui um quadrinho sobre a receita tributária, a gente pode ir direto para ela para verificar. Ó. O IPTU, aqui é com a parte da dívida ativa junto também, multas e juros, tá? Então, 3.518, arrecadamos 3.315, 94%. Imposto de renda retida na fonte, aqui o maior volume é da folha de pagamento, né, que fica direto no município, 108,98. ITBI, 94,58. ISSQN, a gente arrecadou um pouco mais do que a previsão, 105,90. E taxas aqui, total das taxas 98,01. E contribuição de melhoria, arrecadado 95,47. Então, a receita tributária do município, no seu contexto, arrecadou 100,16% da nossa previsão. Aqui as receitas de contribuições, que são aqui, contribuições previdenciárias, é a parte que o servidor paga para o fundo, aquilo que é descontado em folha. Tá? 2.358 previsto, arrecadado 2.261, 95,88%. E aqui a iluminação pública que eu falei, ó, arrecadamos, não chegou bem a 90%, era previsto 907, arrecadamos 814. Aqui varia muito, é muito difícil de acertar, porque depende do consumo das pessoas. Né? Então, quanto mais tu consome, mais tu paga, é um percentual do consumo, a parte da CIP. Então, é uma conta assim quase impossível, né, de acertar. Se as pessoas, vem a conscientização, vamos economizar energia, então cai a arrecadação da CIP. Se o pessoal gasta lá, dá um verão muito quente, usa muito ar-condicionado, eleva a arrecadação da CIP. Oi? O senhor quer dizer o município aumentar a cobrança? Deveria ter cobrado, mas o município também, acho que tem que ser sensível nessa questão de carga tributária, né? Todo mundo já está cansado de pagar imposto, né? Então, por fim, o município acabou absorvendo aqueles 500 mil que dá de prejuízo hoje o serviço da iluminação pública para nós. O município absorveu esse custo e não repassou. O correto seria ter elevado isso. Mas sabe como é mexer em aumento de tributo, de imposto, né? É muito difícil, muito difícil. Então o município acabou absorvendo. Até porque tem essa questão do projeto e do financiamento, que está para se resolver meio logo. Tem aquela questão do nosso projeto do fotovoltaica ali. Então ele também vai cair de 50 a 60 mil por mês o custo do município com energia. Então vai recompor de novo aquele prejuízo que nós absorvemos, né? Transferências correntes, que a gente destaca o maior volume de repasses da União é o FPM,
E do Estado é o ICMS. Tá? Aqui a gente traz aqui a informação do valor líquido, tá? Que a gente tira fora o Fundeb, porque não adianta eu botar ele aqui, porque vamos dizer assim, entra para nós 100, mas sai 20 no mesmo momento, que acaba sendo 80 o líquido, porque 20 vai direto para o bolo do Fundeb. Então a gente já traz aqui só o valor líquido, que é o efetivo que a gente pode usar no recurso do FPM mesmo. Então, 15.237 reestimado e veio 15 milhões e 2. 98,46% da projeção foi arrecadado. Aí tem aqui o FPM de dezembro, de julho, que é aquele 1% que foi conquistado há vários anos, né? Tem mais 1% que está negociado para setembro, mas que começa a vir somente ano que vem. Ele vai vir 0,25, depois 0,50, depois 0,75. Em 4 anos ele vai fechar 1%. Então, para daqui 4 anos, a gente começa a ter mais uma receita de 800 mil a mais no orçamento. Mas vai vir gradativa a cada ano. Aí as demais receitas da União aqui. Aqui os volumes maiores aí da saúde e atenção básica. Veio 104,81 da previsão. Assistência farmacêutica, 145 mil, a gente recebe da União. Esse aqui dá para dizer que gasta em 2 meses na farmácia. A farmácia tem muito dispensação de medicamentos. Aqui, média e alta complexidade, aqui é os funcionamentos do CAPS, SAMU, CAPS e J. Mais uns recursos para fisioterapia e exames que a gente ganha também. Então, 1.193.000. Aqui do FNDE, aqui são os repasses para transporte escolar e merenda escolar que a gente ganha da União, 1.508.000. Essas são, assim, as principais receitas da União. No Estado, como a gente falou, a maior é o ICMS. Oi? O que eu vou te dizer aqui, o salário e educação. A gente tem uma estimativa de arrecadação. Eu teria que olhar ali para ver quanto que foi só o salário e educação. Mas outros repasses também. Talvez não veio alguma coisa, eu não recordo agora para te dizer se não veio alguma coisa em dezembro, que era previsto e acabou vindo início de janeiro, pode furar, isso acontece. Sim. O que a União normalmente faz? Faz a ordem bancária dia 30 de dezembro. A ordem bancária tem 2 dias úteis para acreditar na nossa conta. Cai para esse ano. Então, não sei se é o caso aqui, mas pode ser, tá? Isso já aconteceu outros anos. E aí, como a contabilidade ela é regime de caixa e não de competência, a gente só registra no dia que entra, não no dia que a União faz a ordem. Estado, então, ICMS, 8.739.000 previsto, aqui a gente arrecadou 9.450. Teve bastante de antecipação aqui no fim do ano, tá? A gente tinha uma estimativa de 150 mil de antecipação de ICMS, passou de 300 mil essa antecipação. Então, ela também nos auxiliou bastante ali na questão de fechamento de exercício. O IPVA também teve uma boa antecipação. Isso é outra receita que não tem como acertar bem no taco, porque depende da vontade das pessoas e da disponibilidade de antecipar o IPVA em dezembro. Né? As condições das pessoas, né, das empresas, mas a gente tinha também estimado um 150, também veio bem acima disso. Né? O pessoal aproveitou para pagar com o desconto ali antes de vir ao exercício. Então, isso também nos auxiliou para o fechamento do ano. Aqui as demais receitas do Estado. Da saúde, o Estado conseguiu pagar, atualmente está com o ano 2019 todo pago para nós, mas nós temos dívidas aí desde 2014 para cá, inclusive o município meio que nós temos aí do passado. Então isso também faz falta, né? Você sabe o custo que é para tocar a saúde do município, né? 1,5 milhão cairia muito bem para a gente atender melhor ainda as pessoas, né? Fazer algumas melhorias aí na saúde.
Transferência de convênio, aqui é o transporte escolar, basicamente transporte escolar, maior volume, arrecadamos 102,49 do previsto. Aqui a gente já entra num outro quadro que é o Fundeb, tá? Que é voltado só para a educação básica, aí, creches e ensino fundamental. Nossa previsão de receber 13.442, arrecadamos 13.344. Isso aqui também é receita que entra no último dia do ano e depende das outras receitas para formar esse valor, tá? Então, e o que a gente transfere, aqueles 20% que eu falei antes lá, por isso que a gente trabalha com receitas líquidas lá em cima. 6.525 previsto, mandamos 6.701, isso aqui já fica retido na fonte. E o nosso ganho para o ano era estimado 6.917 e realizou 6.642. Esse aqui é o plus do Fundeb que a gente ganha. Né? Vem 6 milhões. Isso aqui é pelo número, né? Todo o retorno que a gente tem do Fundeb é pelo número de matrículas nas escolas. Tá? Então, tem municípios que perdem, tem municípios que ganham. Felizmente, nós somos ganhadores no Fundeb. Temos uma rede escolar bem forte aí. Despesa. Então, considerando todas as fontes, aqui a gente exclui o fundo de previdência, porque o fundo de previdência ele é muito superavitário. Então, se tu vai fazer um comparativo, ele acaba distorcendo tudo. Então, a gente tira o RPPS aqui considera executivo e legislativo, tá? Para ver receitas e despesas. Tá? Lembrando que o legislativo não tem receita, ele tem repasse do município. Né? Então, no período de janeiro a dezembro de 2019, apresentou uma execução inferior à receita total, às despesas, tá? Despesa total liquidada, mais não liquidada, executivo e legislativo apresentou uma execução inferior à receita total. A receita total foi de 71.855 e a despesa liquidada mais restos a pagar não processados foi de 71.580, representando um resultado superavitário de 274.771,21. Aqui a gente reforça que é considerando todas as fontes de recursos para o fechamento. O tribunal também pede, não sei se cabe aqui a gente abrir, mas cada recurso que a gente recebe tem uma fonte de recurso diferente. Tá? MDE é uma fonte, Fundeb é uma fonte, saúde com recurso livre é uma fonte, merenda escolar para educação infantil uma fonte, merenda escolar fundamental uma fonte, e assim vai. Nós temos, imagino eu, umas 50, 60 fontes diferentes. E no fechamento do exercício, o tribunal pede que para cada fonte de recurso dessa, o recurso que nós temos que ter na conta tem que dar cobertura dos empenhos que ficaram. Para cada fonte separada. Ele faz essa análise uma por uma. Tá? E se uma delas não tiver recurso, a gente tem a opinião pela não aprovação das contas, fica os restos a pagar descobertos. Tá? E isso vira crime em ano eleitoral. Nos outros anos é só uma questão administrativa, o município fica com algumas vedações, mas no ano eleitoral é muito sério esse assunto. Então, nos 3 anos que se passaram, aliás, vou te dizer assim, ao longo das últimas gestões, não ficou nenhum recurso descoberto. Para mais de 10 anos para trás, a gente não teve esse problema em nenhum exercício. Sempre conseguiu fechar cada um deles de forma positiva, né? Então aqui a gente só bota, né? O controle das contas é individualizado em cada fonte. E aí analisando cada recurso, todos fecharam de forma superavitária no exercício. Então aqui a receita total, ó, tirando o RPPS, 99,17% de arrecadação. Ó, a gente arrecadou 71855. Utilizou 7.580, sobrou os 274 positivo. A arrecadação em relação ao uso, 99,62 da arrecadação foi utilizada. O orçamento, para fechar o exercício é um desespero. Até a última semana tu não tem certeza se fecha ou não fecha. Porque muitas receitas, por exemplo, esse ano teve a sessão onerosa do pré-sal, que veio 980 mil para nós, 970 líquido, entrou no dia 31 de noite.
Então estava todo mundo apavorado, vem ou não vem, porque aquilo ali salvou muito o município também. E nos ajudou também a formar o superávit do Livre. Tá? 705 mil da cessão onerosa nós usamos para pagar previdência, que a gente não utilizou empenhos de recurso livre e ajudou a sobrar superávit para fechar o ano. Então a cessão onerosa não é que nos salvou, mas nos ajudou a formar o superávit de 1 milhão e pouco que foi anunciado. Metade do nosso superávit foi cessão onerosa. Aqui a gente traz alguns investimentos realizados, alguns em andamento, ainda outros já finalizados. A construção de gabine lá do Parque Jurema Torques, é um parto, isso aqui se arrasta há anos. Uma empresa pequena vem, faz um pedaço, não consegue fazer o resto, não paga funcionário, some do mapa, o município tem que licitar de novo, mandar para a Caixa, aprovar a licitação, recontratar, autorizar tudo isso. Então, por isso que está em andamento há muito tempo. Às vezes o governo federal não manda o repasse, a gente não consegue pagar a empresa e vira aquela bola de neve, aquela coisa que não desenrola. Reforma do ginásio de Ferraz, junto a Walter Dreyer, está finalizado. Construção de 96 gavetas no cemitério municipal, está em obra, a gente já está fazendo novo processo de licitação para mais um volume, para não ter mais necessidade por um ano, pelo menos. Aqui, pavimentação asfáltica de trecho da Nestor Ren, pavimentação asfáltica de trecho da Ernesto Wilt, a creche no bairro Imigrante, agora inaugurada e funcionando. Reformas e ampliação na SF da linha Henrique Dávila, quadras de areia de bairros, execução da pista de abastecimento junto à Secretaria de Obras. Esse detalhe é importante, vai gerar uma economia aqui ao longo dos anos aí para o município. Hoje, com os tanques em comodato, estimado em mais de 150 mil por ano de economia. No momento que o município investir e comprar tanques, essa economia passa para mais de 200 mil reais. O custo de um tanque? Nós tínhamos 150 mil há mais de um ano atrás o custo do tanque. Hoje está em comodato na licitação, Está empréstimo por um ano até vencer essa... Oi? Não é empréstimo, ele é diluído dentro do litro daí, sabe? A empresa cobra junto, daí o litro fica mais caro porque ele tem que dar o tanque, entende? No litro eu não posso te dizer porque depende da licitação, mas aquela vez se nós fosse investir no tanque, isso que nós fizemos estudo há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, a nossa economia, se a gasolina tivesse junto, porque a gasolina a gente não conseguiu na licitação agora em comodato, se a gasolina tivesse junto, nós ia conseguir uns 300 mil no ano de economia. Mas só que a gente teve que fazer o posto no ano passado, que também custou 100 e poucos mil, daí nós não tinha, Nós estávamos com a corda no pescoço, Então, a próxima licitação seria recomendável investir no tanque. E aí, se comprar o tanque para gasolina, tem chance de conseguir o combustível na licitação, mas em comodato não vai conseguir. Até porque a licitação ela tem que ser de um ano só, porque é fornecimento de bens. O de diesel é 15 mil litros. Ele é bipartido, 7,5 e 7,5 para diesel comum e 7,5 para o S10. Por que quando nós fizemos a obra está tão debaixo desse trechinho do Natal ali, pode partir da empresa, ou tem casa, daí deixar lá, fazer o centro aqui, agora está quantos dias parar lá, tem uma máquina funcionando, agora eu acho que ontem levaram de novo, não tem. Eu não sei te dizer assim, porque é a engenharia que acompanha isso, tá? Mas para nós ali ninguém falou, eu não sei, deve estar dentro do prazo contratual da empresa, Eu não sei, a engenharia que acompanha, sabe? Para mim não chegou assim... isso eu não saberia te dizer, essa parte assim de... Já levou parar aqui a Tiradentes, foi um mês, lá é 3, 4 meses. Mas lá é outra estrutura, Lá trabalha com tubulação, toda a tubulação que cortaram, mas enfim, não vou entrar no mérito porque... Aquela ali trancou numa questão judicial de briga entre as empresas. Não sei se vocês souberam do assunto,
Então, agora, tendo em vista que o município tem que comprovar início de obra até certo período desse ano, foi cancelado aquele processo licitatório e está na rua o edital novo já publicado, correndo prazo, né? Dia 2 é a abertura. Está aí me ajudando. Então, vai ser feito, tomara que a licitação não dê imbróglio. Porque a gente tem até, não sei se é junho ou qual é o mês, para mandar a primeira medição da obra. Então, ela tem que acontecer, senão a gente vai perder a verba. Então, não pode ter nada para emperrar no meio aí que é bucha. Entra essas coisas, briga de empresa aí um cara entrou na justiça e mandou trancar. Vocês tiraram, conseguiram na justiça tirar eles fora? Foi cancelado o processo licitatório e começou um novo. Eles não podem reaver de novo, entrar e questionar isso? Porque eles estão questionando na justiça, na verdade. Tudo pode, né, Dalvo? Pode acontecer de uma nova licitação, eu andei acompanhando os dias atrás como foi feito. Pode acontecer, eu não sei, o doutor Marcelo juridicamente conhece melhor, mas pode acontecer de uma nova licitação, depois alguém ganhar, eles ainda vão contestar na justiça e ganhar de volta. Pode, tudo pode requerer, né? Se vai levar ou não vai levar, são outros 500. O que o município quis fazer agora é, se nós ficasse parado, esperando a decisão judicial dessa licitação, talvez nós não ia ter início de obra. Também gerou um custo para nós, não financeiro. Vai gerar porque o material empregado lá, de asfalto, ele sobe muito. Ele é atrelado a combustível, né? Aquelas camadas ali é piche, né? Vem do petróleo. Então, já aconteceu em outras obras isso, se atrasa um pouquinho, entra período eleitoral no meio, chega lá no fim tem aditivo para pagar. Faz isso, pega recurso. O município optou por, vamos correr o risco, vamos cancelar esse processo licitatório e vamos começar um novo, porque se nós esperássemos o judiciário, talvez não ia sair a decisão da licitação até metade do ano, e aí nós não teria a primeira medição e o recurso estava perdido. Então, se correr o bicho pega, né? Se ficar o bicho come. E aí como é que tu vai explicar isso para as pessoas, sabe? Depois vão dizer, porque daí não fizeram, não, vem toda aquela coisa, né? Essas brigas deles é do parque, E o município fica no meio, sabe? Os municípios ficam no meio dessa história. Indo adiante, aquisição de uma reta escavadeira case, aquisição de um veículo Ducato para transporte de pacientes da saúde, repasse do legislativo aqui, né, ressaltado. Construção de 2 pavilhões no Parque Municipal de Eventos, em andamento. Aqui tem outro nota, é uma empresa que não paga os funcionários. Daí o cara, para nós pagar a empresa, ele tem que apresentar que pagou a conta dos funcionários. Ele diz, eu não tenho dinheiro para pagar os funcionários. Porque vem participar da licitação, né, cara? Daí bota nós lá no meio do problema. É de ficar louco. Pavimentação asfáltica da Tiradentes. Pavimentação asfáltica de trecho da Cipriana em andamento. Reforma e instalação de PPCI no ginásio junto à MF Sagrado Coração de Jesus, em andamento. Da recurso do Legislativo, faltou essa informação aqui. Aquisição de equipamentos de informática, imóveis e utensílios em geral. Aqui a gente entra na parte de despesa de pessoal. Trazer para vocês, é um fator sempre que preocupa todo ano. Conforme cálculo do TCE, que a gente vai direto para o quadrinho, fica mais fácil a visualização. A receita corrente líquida aqui, que é base para apuração do percentual, tá? 67.828.976,85. Então, como é que a gente foi? Os números no executivo, 33.049.46377, representa 48,72 daquela receita. O limite prudencial 51,3 e 54 o limite total. Lembrando que se o executivo chegar em 51,3, começam as vedações. Tem que tomar medidas aí de corte, não pode mais contratar hora extra. Tudo vai depender da receita no ano, né? Então, a gente tem conseguido sempre... Em outros anos, a gente já fechou esse número aqui em 49 alguma coisa. Esse ano teve aquele 1 milhão da sessão onerosa no fechamento do ano, que ajudou para o índice baixar também, né? Tira 1 milhão lá daquela receita lá, o índice. No Legislativo, 1.905.304,76, representa 2,81%.
5,70% de limite prudencial, 6% total. O vereador vai olhar, não, mas não estamos nem na metade. Eu posso abrir até o outro anexo aqui depois. Nem na metade da questão dos funcionários, né? Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó, isso que o Pedro está falando. Ó, esse aqui é o relatório que a gente entregou para o tribunal. Ó. Aqui está os 2,81 da despesa de pessoal. E tem outros limites que o legislativo tem que observar. Que são aqui, ó, os 70% de gasto em folha de pagamento. Tá? Ó, é permitido para o nosso legislativo, de acordo com as receitas do executivo, 2.294. Tá? Foi gasto 2.089 no ano passado. Ó. Dos 70, a gente chegou a 63,75%. Tem reajuste, depende da receita, então sempre é bom trabalhar com uma margem. Tá? Em números reais, aqui são 200 mil. Tá? Foi 200 mil. Claro que essas receitas extras, sessão onerosa, outros anos teve receita extra também no ano anterior, que foi da repatriação, para quem lembra, né, o pessoal que tinha dinheiro no exterior não declarado, pôde repatriar, pagou imposto. Então o município também teve um recurso bom também. Então aquilo também ajudou, tá? Essas receitas extras, elas ajudam esses números, tá? Voltando aqui, então, para o quadro. No município, então, 51,53, onde o total é prudencial 57, o limite máximo 60. Educação, ao final do ano, a gente tem que atingir 25% das receitas de impostos e transferências. Fechamos 25,57. Tá? Representa 11.099.000. Atingido esse limite também. Na saúde, é obrigatório no fim do ano 15%, a gente atingiu 25,18%. Poderia gastar muito menos aqui em saúde, mas é sempre um lugar muito delicado, né, a saúde, então sempre se gasta mais do que a necessidade. Aqui, uma fala rápida sobre o nosso regime de previdência, receitas e despesas previdenciárias em 2019, as receitas 18.714, as despesas 6.844, aqui está junto aquele rendimento de 11 milhões, tá? 10 milhões. O fundo já está hoje num patamar assim que ele tem tanto aposentado e pensionista, que a receita dele fora rendimento cobre as despesas. Nosso fundo está chegando. Ele era assim, para depois equilibrar. Então, ele está chegando na linha de equilíbrio, se vocês observar ali. Ele teve um superávit no ano de 11.869. 10.900 foram rendimentos. Então, quer dizer que gerou sobra de 800 mil no ano, da receita para a despesa que ele já tem, fora rendimento. Então, por isso, cada vez mais é mais importante rendimentos no RPPS. Tá? Mas também, com a nova alteração da Previdência, que vai ter que passar para os municípios também, até novembro de 2021, né? Ninguém vai poder ganhar mais que o teto da Previdência, então vai mexer também, não é? Tem essas questões também, até um projeto que está na casa, não sei se foi apreciado ou não. Mas tem um outro que vai vir no futuro, que é esse, vai ter que adequar, que nós vamos ter que limitar o teto, né? Tem também a questão de postergar a data de aposentadoria, então isso também vai equilibrar e vai mexer nas alíquotas lá na frente. Né? Então, é essa a situação. A Previdência está precária no país inteiro. Não vê quem não quer. Né? Se fala há anos isso no governo federal, se fala, o INSS é muito crítico, né? Graças ao nosso fundo, ainda, né, ele foi bem organizado, foi levado a sério desde o início, né? Pena que passou aqueles 10 anos lá da década de 90 sem contribuição, né, sem guardar recursos, senão hoje nós estaríamos numa situação assim muito confortável.
Nós não precisava nem estar mandando aquele projeto para cá dos 14% para o servidor, se nós não tivéssemos passivo. Não é? Só um gancho fazendo nesse sentido. Se não tivesse passivo, nós também ia alterar aqui as formas de contribuição. Poderíamos fazer aí de forma escalonada. Que nem é o INSS, né? Mas como tem passivo, não tem como nós fazer. É isso aí, né, Marcelo? Se nós não tivéssemos... O Estado também, o Estado não tem passivo. Mas o Estado tem outra jogada. O que o Estado fez? Só para vocês entenderem. Tá? Isso é dedução. Mas, como o Estado tem um volume maior de inativos do que ativos, ele fez esse escalonamento e jogou essa cobrança para o inativo também. Então, o inativo que não pagava nada, só pagava aquilo que excedia o teto, que é a nossa lei hoje. Hoje, o inativo que paga aqui para nós, Previdência, é só aquele que excede o teto da Previdência. 5 mil e pouco, 6 mil, né? 6.104. Isso. Então, só paga 11% aquilo que exceder o teto. O resto não paga. Um inativo hoje aqui que ganha 5 mil reais de Previdência, nossa, não paga nada de Previdência. E o Estado botou essa tabela e botou para todo mundo pagar. Quem ganha um salário mínimo no Estado, que não pagava antes, paga agora. Então, a jogada deles foi nesse sentido, pegar do inativo a contribuição, de quem não pagava nada passou a pagar. Mesmo que seja 7 e pouco, 8%, mas o cara está pagando. Ele pega aquela tabela do INSS. Então, o Estado achou uma forma de ganhar, de buscar um recurso que ele não tinha. Administrativamente, foi uma baita jogada. Né? Para o Estado que está quebrado, para o IP que está falido, foi uma baita jogada. É justo, não é justo? Não sei. Oi? Mas daí paga, o que ganha R$1 paga e o que ganha 50 mil reais paga também. Todos pagam, proporcional à sua renda. Não sei. Bom, com esse resultado aqui, somado ao que o fundo tinha, nós chegamos a quase 90 milhões no fechamento do ano aí. 89, 558, 698, 78. Restos a pagar, como já dito antes, não restou recurso descoberto em nenhuma fonte. Tá? Aqui está o do Executivo, com todas as fontes, do RPPS, do Legislativo. Tá? E, finalmente, o município cumpriu todos os limites, aplicou o que é obrigatório e conseguiu fechar o ano ainda de forma positiva. Lembrando que cada ano a batalha é maior. Nós estávamos com dor de barriga no dia 25 de dezembro, esperando as antecipações para ver se fechava a conta. Então, mais um ano foi. Esperamos fechar esse, que é mais crítico para a gestão de prefeito. É o último ano que vira crime se não cumprir. Vamos trabalhar para isso, né? Então, fico à disposição. Obrigado pela atenção. Bem, a gente então agradece ao Ivan e ainda a palavra está à disposição. Está junto, né? Está tudo certo. E a gente deixa a palavra à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida. Não havendo, então, a gente agradece então, aos vereadores, assessores, à comunidade que aqui nos prestigia, bem como, então, ao secretário Marcos Ivan dos Santos, pelas explanações. E, então, finalizando, agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa audiência pública.